Muito bem, alunos e alunas, esta é mais uma aula de ciências para vocês. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o efeito das radiações, tanto no nosso organismo como no meio ambiente. Como eu sempre recomendo, assistam o vídeo todinho, com bastante atenção. No final tem os exercícios. Façam os exercícios e mandem de volta, que eu estou aqui aguardando as respostas de vocês. Um bom trabalho e até a próxima aula. Hoje falaremos sobre os efeitos da radiação. Quando acontece um acidente com radioatividade, com vazamento de grande quantidade de radioatividade no ambiente, geralmente esses efeitos vão ter uma longa duração, ou seja, vão durar por muitos anos e vão ficar presentes no meio ambiente. Além disso, essas radiações também podem trazer problemas para a saúde dos seres humanos. Só para ter uma ideia, na cidade de Chernobyl, que fica na Ucrânia, houve um acidente em 1986 e até hoje ainda se sente os efeitos da radiação naquela localidade. Este processo de contaminação do ambiente ele acontece em cadeia, ou seja, quando o solo é contaminado, toda a planta que nascer naquele solo também vai estar contaminada com radiação. Os animais, por sua vez, que se alimentarem dessa vegetação radioativa, também sofrerão as consequências, podendo desenvolver doenças e anomalias diversas. Trata-se então por uma forma de contaminação perversa e irreversível. O solo não fica infértil, ele vai continuar produzindo vegetação, mas tudo que nasce ali vai estar carregado de radioatividade. Levando em conta que essa contaminação pode durar décadas, é fácil imaginar o nível de impacto que isso causa no ambiente e as consequências para toda a vida que existe nesta região que foi afetada pela radiação. Além do solo, a água também pode ser contaminada por radioatividade. Essa água pode propagar a radioatividade por onde ela passar, afetando os animais, como os peixes, e até a vegetação nos rios e mares. Isso vai fazer com que ocorra um desequilíbrio nos organismos que compõem estes ecossistemas. Então, a radioatividade pode afetar o solo, a água e o ar. E também pode afetar os animais e as plantas. Cada um vai ser afetado de uma maneira diferente. Mas como existe uma grande interdependência entre todos esses componentes do ambiente, cada ponto que sofrer algum prejuízo, que tiver alguma desarmonia, vai trazer impactos efetivos que vão perpetuar por muitos anos, vão durar décadas. E quanto à radiação emitida pelos celulares, ela pode fazer mal à nossa saúde? Geralmente a gente costuma usar o celular muito próximo do cérebro. Essa radiação pode afetar o nosso cérebro? Em princípio a resposta é não, desde que a gente use o celular de forma adequada. Na verdade a radiação que os celulares emitem, elas são emitidas em níveis seguros. Só que tem o seguinte, a gente não conhece ainda os efeitos dessa radiação emitida ao longo dos anos, ou seja, quando a gente usa o celular, essa radiação vai sendo acumulada também no nosso organismo e com o passar dos anos, ela pode trazer algum prejuízo. Mas o segredo é sempre a gente usar com muito cuidado, evitar permanecer muito tempo usando o celular, mexendo no celular, para que a gente não tenha problemas de saúde em função da radiação que é emitida. Sempre é emitida a radiação do celular quando ele está ligado, às vezes até sem mexer, se ele está guardado no bolso ligado, ele está emitindo radiação. Os celulares, eles estão na sociedade como algo muito além de um meio de comunicação, ou seja, a gente não usa só para falar, ou quase nem se usa mais para falar, a gente usa o celular para diversas atividades. Então, a gente está sempre correndo o risco de que essa radiação possa nos afetar de alguma forma. Este sinal eletromagnético
recebido e emitido pelo celular é composto por ondas de rádio, ou seja, as ondas que o celular emite são semelhantes às ondas do rádio e da televisão. A diferença é que a gente não fica muito próximo do rádio nem da TV. E o tempo também que se fica ouvindo rádio ou assistindo TV, ele é bem menor do que hoje em dia se faz em relação ao celular. No entanto, essa radiação que o celular emite, ela é a radiação menos energética de todo o espectro eletromagnético, ou seja, é uma quantidade de energia muito baixa que é emitida. E também é considerada uma radiação não ionizante. O que significa isso? Significa que ela não causa grandes efeitos às nossas células, às células do nosso corpo. Qual o efeito das ondas de rádio sobre o nosso corpo? Tanto as ondas de TV como do próprio rádio e as ondas do celular. Todas elas são ondas de rádio. Bom, o principal efeito desse tipo de radiação com a matéria é o aumento da temperatura. Então, essa radiação em contato com o nosso organismo vai fazer com que o nosso organismo aumente a temperatura. É muito comum a gente notar, por exemplo, no verão, se a gente fica com o celular no bolso, notar que ele está esquentando. Então, esse é o grande problema. Significa que ele está emitindo radiação. Essas radiações que são emitidas são semelhantes às radiações do micro-ondas. O forno de micro-ondas que aquece os alimentos também emite radiação do mesmo tipo. No entanto, essa do micro-ondas é uma radiação eletromagnética que tem uma frequência um pouco mais elevada que a do celular. Portanto, a radiação do micro-ondas ela transporta mais energia do que as outras ondas de rádio, TV ou celular. No entanto, tudo é onda de rádio, vai depender do tempo que a gente fica exposto. Quanto mais tempo a gente estiver exposto, maior os riscos para a saúde. As frequências das ondas de rádio utilizadas pelos celulares, elas se estendem entre 450 e 2000 MHz. O que pode variar de acordo com as características da rede local e a rede de cada país. Essas frequências de operação mais comuns para a telefonia móvel, elas vão estar na faixa de 800 a 900 MHz, ou seja, são frequências muito baixas que a princípio não causam grandes prejuízos para o organismo, a menos que a exposição se dê por um tempo muito prolongado. SAR. SAR é uma sigla em inglês que significa taxa de absorção específica. Então, com a popularização da telefonia móvel, do celular, que começou lá pela década de 1990, a gente ainda tem um tempo muito pequeno para poder identificar os possíveis efeitos dessa radiação em relação ao nosso organismo e em relação ao meio ambiente. Então, para evitar qualquer problema em relação a isso, existem normas de segurança que devem ser seguidas quando esses aparelhos são produzidos, os aparelhos que recebem e emitem ondas de rádio. O nível SAR, uma taxa de absorção específica, mede a quanta radiação é absorvida quando um celular é colocado junto à orelha. Por que quando está junto à orelha? Porque é aí que ele vai estar emanando a sua potência máxima. Quando a gente está com o celular na mão, olhando para ele, no jogo ou vendo uma mensagem, a quantidade de radiação que vai chegar no corpo é menor do que quando a gente está com o celular no ouvido, porque ele está encostado no corpo e muito próximo do cérebro. Essa taxa de absorção específica, ela mede a quantidade de radiação que é absorvida durante 30 minutos do uso do celular. Então, essas radiações, elas são capazes de elevar a temperatura média do corpo humano de mais de 1 grau centígrado e afetar a capacidade de termorregulação do organismo, podendo causar efeitos irreversíveis à saúde. Por esta razão, os celulares modernos contam com um nível SAR bem abaixo do limite. Como podemos nos proteger da radiação emitida pelos celulares?
Bom, uma das formas de evitar problemas para a saúde e se proteger das ondas de rádio é evitar o uso prolongado do celular. Também podemos alternar entre viva voz, o próprio fone de ouvido e, quando possível, optar por aparelhos que tenham certificação, ou seja, aparelhos que comprovadamente tenham índices baixos de emissão do SAR. Bom, agora é a vez de vocês, realizem as atividades que eu estou aqui aguardando as respostas. Um bom trabalho.